Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos aprender sobre como operar dos dons de curar. A primeira coisa que eu quero deixar bem clara para você é que a palavra dons de curar não está errada, está correta. A palavra dons aqui, quando nós tratamos de cura, está no plural, hein? Isso significa que existe variedades dessa manifestação de curar ou da manifestação curadora. Primeira coisa que nós precisamos lembrar para que a gente venha aprender então como operar nesse dom. Se você já fez o curso, as aulas sobre os dons espirituais, então você vai lembrar. Se você não fez, eu te recomendo fazer, tá bom? Então vamos lá. Os dons de curar, eles estão classificados como dons de poder, tá? Eles fazem parte de um dos 9 dons do Espírito Santo. Esses dons de poder são o quê? São dons que fazem, amém? Eles fazem algo, ou seja, ação. Eles são dons que constantemente estão ativos. Então os dons de curar fazem parte dos dons de poder, dons que fazem algo, dons que executam algo, eles têm uma ação. Ele é diferente dos dons de revelação e dos dons de inspirações vocais, que precisam de uma inspiração direta do Espírito Santo. Os dons de poder, onde os dons de curar estão, também tem o dom da fé e operação de milagres, eles já foram ativados, eles são ativados, tá bom? Ele não precisa de uma inspiração, ele precisa que de fato você desperte no sentido de executar, no sentido de colocar em prática. Lembrando que os dons de curar, quem dá não é Deus, tá? Quem dá também não é o Senhor Jesus. Quem distribui os dons é o próprio Espírito Santo. Nós vamos ver lá Paulo escrevendo acerca dos dons espirituais em 1 Coríntios 12. Eu vou colocar aqui 1 Coríntios 12, tá bom? Depois você lê lá na Bíblia. Ele vai dizer que é o Espírito Santo distribui, que é o Espírito Santo que opera através desses dons. Caio, como que eu sei que eu tenho os dons de curar? Algumas pessoas me perguntam isso. Mas antes, eu quero deixar uma coisa bem clara. A palavra dons, como está no plural, significa que existe uma variedade, no caso, variedades de manifestações. Então, dentro desses dons, existe dom para curar cegueira, surdez, dor de cabeça, levantar paralítico. Existe uma variedade. Enquanto existem enfermidades sendo criadas, Deus já preparou a cura total por meio dos dons, assim como por meio da unção e assim por diante. Uma pessoa, querido, ela pode carregar variedades desses dons de curar. Então você pode, digamos aqui está o José, bem? O José pode carregar o dom para curar ouvido, cabeça, ossos, bem? Cego. E aqui pode ter a Mariazinha, o belinho da Maria, e ela só carrega o dom para curar ossos. E aí que muitas das vezes eu estou falando da operação pelos dons, amém? Você vai operar pelos dons e você vai orar por alguém, como o Joãozinho tem. Então vamos dizer que aqui tem um cadeirante, tá bom? Então tá aqui o cadeirante, a cadeira de rodas, ele aqui. Então ele vai orar por esse daqui, pelo cadeirante. Envolve ossos. Então ele chega, ele ora e essa pessoa é curada. Maravilha. Bom, por quê? Porque muitas das vezes o que afeta uma pessoa ir, ou ficar na cadeira de rodas, muitas das vezes é só sua coluna, são dores nas costas. Eu conheço muita gente que ficou cadeirante por causa de dores fortes nas costas. Então é o seu osso que está danificado, que precisa de uma restauração. Então, como esse e esses carregam, eles podem orar e vai acontecer. Mas se tiver o terceiro aqui,
ele carrega para, estômago, e ele vai operar nos dons para curar o cadeirante, vai acontecer alguma coisa? Não. Ou pode sim acontecer. Talvez ele tenha um dom para isso, para curar o cadeirante, para levantar o cadeirante, mas ele nunca ativou esses dons. Por isso que é importante a gente estar, quando se fala de cura, estar orando. Porque, Caio, como que eu recebo, amém? Como que eu recebo a revelação dos dons que eu tenho? Primeiramente, você pode receber através das revelações, através da revelação do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo pode te dizer, ou ele vai começar a te direcionar a orar por esse tipo de pessoas. Ah, Caio, então beleza, o Espírito Santo não direcionou nem nada, mas eu orei pelo cadeirante e ele levantou. Isso significa que eu carrego o dom? Não. Por quê? Porque o que vai fazer, de fato, eu carregar um dos dons, digamos aqui, para curar cego, é a operação constante desse dom. Não adianta o cara orar e ser usado para curar o cego uma ou duas vezes na vida e passa o resto da vida orando e pessoas com dores de cabeça são curadas. Aí você vai dizer, aconteceu uma vez ou outra. Quer dizer que eu tenho? Não. Amém? Mas quer dizer que eu também não tenho? Não. Mas quando nós temos os dons, queridos, preste muita atenção nisso. Quando nós temos os dons, o que a gente faz? Ele age naturalmente. Amém? Você está me entendendo? Então o dom ele age naturalmente. Então o cara tem lá. Todo mundo, ele carrega, ora por uma vez por alguém que tem problema nos ossos, é curado. Ora 2, 3, 4. Todas as pessoas que ele ora sempre são curadas. Ou de 10 que ele ora, uma não é, 8 é, 2 não é. Mas uma grande parte é curada. Isso quer dizer o quê? Que sim, ele carrega o dom para curar pessoas que têm problema nos ossos. E quanto mais ele orar por esse tipo de pessoas, o que vai acontecer? Esse dom vai se fortalecendo. Então ele pode orar por 10 pessoas, amém? Uma foi curada e 9 não. Aí ele vai orar por outra, em outra ocasião, 2 é curada, 8 não. E conforme ele vai orando, vai aumentando a quantidade de pessoas curadas. Ou seja, ele está lapidando os dons, ele está provocando... É igual na academia. Você chega lá, você consegue levantar 100 quilos numa pancada só? É claro que não. Eu fiquei muito tempo sem treinar. Comecei a voltar agora para treinar, puxar peso e tudo. Eu consigo na primeira semana levantar 100 quilos? Claro que não. Eu posso tentar? Posso. Pode até conseguir. Eu posso até conseguir fazer 3 repetições, mas isso corre o risco de danificar a minha musculatura, de uma lesão. Por quê? Porque eu não acostumei meu corpo novamente. Eu não comecei a aquecer ele para aquela repetição de peso. Então, nos dons, quanto mais eu vou exercitando, eu vou fortalecendo. Isso serve para todos, para curar cegueira, surdez. Tá, Caio? Mas assim, eu nunca orei por ninguém. Nunca orei por ninguém. Como que eu sei o que eu carrego? Ore. Ah, mas se a pessoa não for curada? Ore. Ah, mas ore. Eu vou te contar um segredo. Quando eu comecei, algumas pessoas foram sim curadas. Mas no começo teve muitas pessoas que não foram curadas. Até eu entender que a partir do momento que eu impus as mãos sobre a pessoa, primeiro eu conheci o caráter de Deus, que era a vontade dele curar. E a partir do momento que eu entendi que de mim sai vida, porque o espírito de vida habita em mim, independente se a cura manifestava na hora ou não, o poder curador estava lá. Porque às vezes a gente fica muito no resultado. E aí a gente perde de viver o sobrenatural por causa disso. Então quando há essa manifestação grandona aqui, no caso das repetições, uma boa repetição, isso significa que esse dom está em operação. Ah, mas eu quero orar por dor de cabeça. Você ora uma, curado. Quanto mais você orar, você só vai conseguir descobrir, de fato, os dons que você carrega. Se alguém for usado por Deus para dizer, olha, você carrega nisso,
e você de fato começar a operar. Ou o próprio Espírito Santo. Se não, quando você começar a orar e ver a quantidade de manifestação, eu estou sentindo a presença do meu Pai aqui, a quantidade de manifestação. Então, quanto mais acontece, é sinal de que aqueles dons, ou aquele dom está dentro de mim, ele está operando. Outro meio, Paulo diz à igreja de Romano, meu desejo era de estar convosco para compartilhar algum dom espiritual. Perceba uma coisa, quando você, amém? Eu vou colocar aqui em volta, você já vai entender. Quando eu peço para alguém em que os dons estão em operação, os dons de curar, eu digo, olha fulano, eu quero operar em cura de cegueira. E aí o fulano é que ele opera em cura de cegueira, surdez e assim por diante. Um monte de dom. E você não tem. E você fala, ore por mim. É possível você receber? Claro que é. Por quê? Porque isso que você vai receber sobre a sua vida não será apenas o dom, amém? Mas será a ativação para que esse dom caia sobre você e você comece a receber. Então, quando a pessoa for orar, você fala, olha, eu quero que você ore por mim, impartindo esse dom ou esses dons e ativando. Não adianta eu apenas liberar algo sobre você e não ativar isso, amém? Quando de fato você recebe, queridos, verdadeiramente, você começa a operar, principalmente os dons de poder. Quando você recebe de verdade, ele começa a operar de verdade. Não existe, vou esperar. Não. Dons de poder é para agora, é para algo. Ele funciona na rua, na igreja, no parque, no shopping, na escola, aonde você for, porque eles fazem algo. Amém? Eles fazem algo, eles são para fazer. Se eles não estiverem fazendo algo, eles são inválidos. Então, quando você recebe uma impartição de dons, ou uma ativação de dons, aqui ó, dons, impartir, você recebe de fato uma impartição de dons, querido, você começa a operar instantaneamente. Eu falo isso genuinamente, tá? Isso vai trazer um fortalecimento para você. Lembrando que a manifestação dos dons que você recebe sempre vai ser para o seu próximo. Essa manifestação dos dons de curar sempre vai buscar ativar o seu próximo, o seu irmão, amém? Então nós precisamos entender isso. Então, recapitulando aqui para você entender. Então, os dons de curar estão no plural, há uma variedade de dom dentro dessa classe, tá? E mais uma coisa, eles fluem de forma natural. Você não precisa forçar, você não precisa inventar um monte de coisa, não. Amém? É fácil, querido. Cara, como que eu vou operar então? Eu vou te ensinar. Quando você tiver com alguém que está enfermo, por mais que você tenha o dom ou não tenha, saiba ou não saiba, querido, eu, pelo menos, é o que eu faço comigo, tá bom? Eu oro, chego para alguém e falo bem assim, olha, a pessoa chega lá e fala, eu tenho uma doença do coração e que eu não posso correr, eu tenho sopro no coração. Aí você vai falar, tá bom, talvez você não curou por isso. Uma vez eu não curei por isso também. Eu falei, e agora? Como é que eu vou saber se vai acontecer ou não? Eu poderia atuar na fé, na unção, na autoridade, mas eu queria treinar os dons. Eu peguei e orei em nome de Jesus. A pessoa foi curada. Orei pela segunda, a pessoa não foi curada. Orei pela terceira, a pessoa não foi curada. Eu falei, opa, peraí, como assim? Então eu não tenho esse dom? Mas eu me recusei a crer que eu não tinha. E o que eu comecei a fazer? Irmãos, tem aqui no culto alguém que tem sopro no coração, problema respiratório, sente falta de ar? Tem. Comecei a chamar todo mundo. Eu comecei a impor as mãos e orar. Se eu não tinha, eu estava provocando o recebimento desse dom, a ativação desse dom. Na verdade, querido, todos nós carregamos os 9 dons espirituais, porque a palavra dons significa presente, e no original significa efeitos da graça. Então, se nós estamos da graça, nós carregamos esse efeito, nós temos esse presente de Deus, mas nós precisamos ter a ativação. Isso
Por isso que muitas das vezes nós recebemos impartições de tudo que é gente, homem de Deus, um monte de gente, e não acontece nada. E a gente fala, nossa, eu fui lá, gastei dinheiro, aí semei, e não aconteceu nada. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para treinar você, para impartir sobre você, para ativar sobre você. Amém? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então pessoas vão vir sobre você apenas para impartir, para plantar. Virá outras pessoas que virão sobre você para regar, ativar. Amém? E o Senhor vai produzindo através daqueles dons o crescimento, conforme você for orando pelas pessoas. Então se você quer fluir para a cura de surdez, assim como flui no meu ministério, o que você vai fazer? Você procura alguém, fala, olha, eu quero impartição para orar por cura de surdez. Eu quero esse dom. A pessoa ora e ministra sobre você. Aí você vai começar o quê? A operar, ativar, provocar o desenvolvimento e o crescimento desse dom. Então você vai chegar e vai ministrar por uma pessoa. Ah, aconteceu? Não aconteceu? Vai para a próxima. Não pare. Precisa estar em constante movimento. Essa primeira pessoa que eu orei por surdez não foi curada. Mas a segunda foi, a terceira foi, a quarta foi. Até hoje, às vezes tem 10 pessoas surdas. 9 são curadas e uma não. Às vezes são as 10. Então eu percebo que esse dom está em constante desenvolvimento. E quanto mais você coloca em prática, mais esse dom opera através da sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então esse é o meio de você operar, colocar em prática, descobrir. Então você pode perguntar ao Espírito Santo, ou você pode ir diretamente com a mãozona. Vai anotando, eu te recomendo, eu tenho um caderno. Eu aprendi isso com o Randy Clark, ministrando com ele 2 vezes. A fazer o quê? Eu peguei um caderno. Amém? Eu peguei um caderno e comecei a anotar. Então, digamos lá. Hoje eu fui ministrar lá na igreja do José. Teve o quê? 4 curas. Colocava o nome da igreja, que vamos colocar aqui, por exemplo. O primeiro que veio na minha cabeça, Batista, e a data. Foi lá no dia 1 de 2020. Então, 4 curas. Ou eu posso fazer, pode dar mais trabalho, mas cada um é cada um. Posso colocar aqui uma cura de câncer, uma de caroço, tá? Caroço, um surdo e um ossos. Ou você pode colocar a classificação, queridos. É um exemplo para você, pelo menos é o que eu fazia. E a cada final de ano que fechava o ano, eu começava a ver o quanto que a manifestação de cura estava crescendo. E eu te dou uma dica também, comece a ler textos que falam sobre cura. Bom, então digamos que eu colocava lá, surdo, cego, caroço. Bem, aí colocava, hoje teve 2 surdos curados e a data. Às vezes eu colocava a cidade ou o estado e colocava, hoje teve um cego, hoje teve 3 pessoas curadas de caroço, hoje teve 1, nesse culto não teve nada, mas teve 3 desse, 4 desse, 5. Então você vai analisando, você precisa, você mesmo, fazer esse mapeamento dos dons, dessa operação dos dons de curar. Amém? Mas você sempre vai ver, ele sempre está em constante. Não espere que um dom, ele vai começar curando 10 pessoas de uma vez só. Pode acontecer? Pode. É raro? É. Mas não é frequente. Então você precisa, é igual pregar. Ninguém, primeira vez que vai pregar, prega com aquela pregação que você fala, meu Deus, você prega há quantos anos? Não, você sempre vai ter dificuldade, você ainda vai ter insegurança, porque você não sabe como vai operar, muitas vezes você não sabe o que vai dizer. Então, nessa escola, Ativando o Ministério de Cura, eu vou te ensinar a você já se portar e como
se comportar quando a cura acontecer e quando não acontecer. Amém? Então perceba, dons de curar no plural, variedades, é um dom de poder, ele está pronto para operar sempre. Uma pessoa pode carregar mais de um dom ou apenas um dom. E se eu carrego se o José carrega os dons para surdo, cegueira, paralítico, e eu falar, eu quero esse dom, que eu posso receber? Claro que pode, por isso que Paulo diz, o meu desejo era de estar convosco para compartilhar, impartir, transferir algum dom espiritual. Tá, eu recebi os dons para curar cego. O que eu preciso fazer? Igual Paulo fala para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Então o que eu preciso fazer? Despertar. Como? Colocando em prática, orando. Queridos, creia. Você precisa crer. Ah, mas eu chamei... Não, creia. Amém? Quem busca sempre alcança. Faça o que ninguém faça e você vai ter o que ninguém teve. Amém? Busque o que ninguém busca e você vai alcançar o que ninguém alcançou. Creia como ninguém acreditou e você viverá o sobrenatural como ninguém nunca viveu. Amém? Mais uma dica, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é uma chave espiritual, um princípio espiritual. Quando você receber impartição, amém? Honre quem impartiu sobre a sua vida. Semeie na vida dele, plante, compartilhe os trabalhos deles, divulgue. Não fale mal, pelo amor de Deus, de ninguém. Por quê? Porque assim como a unção, o respeito atrai a unção que você respeita, você atrai, assim também são os dons. Deus não tira os dons, mas para você ter noção, os dons têm 4 níveis. Bem, quando você recebe, você pode operar ou no primeiro ou no segundo nível. O terceiro e quarto nível entra o princípio de honra, o princípio de obediência, o princípio de sensibilidade, o princípio de intimidade com o Espírito Santo. Então, se eu recebo o dom do fulano e eu falo mal dele depois que eu recebi, espalho mentira, não honro, pelo contrário, eu faço tudo que é o contrário, tudo que Deus direciona, o que eu faço, querido? Essa opção, terceiro e quarto nível de dons, cai, eu não vou conseguir alcançar. Por isso que você vai ver ministros, eu conheço ministros hoje, queridos, que só opera para fazer braço e perna crescer o resto da vida. Ai, que lindo, mas pelo menos isso... Mas será que não tem mais? Entendeu? Tem pessoas que estacionou no primeiro e no segundo. Deus não... Entenda algo. Deus não é um Deus que quer que você ande na areia. Ele quer que você desça no mais, de algo mais profundo. Tá bom? Quando Deus ele fala para Ezequiel, vai andando, chega um momento que Ezequiel faz o quê? Diz, não tem como mais ir a nado. E ele deixa que o rio comece a conduzi-lo. Uma vida operando nos dons, executando os princípios, te levará a viver as profundidades do reino de Deus. Amém? Existem atmosferas. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, sobre preparar os ambientes, até mesmo os ambientes para ativar esses dons, amém? E nem sempre, queridos, você precisa estar num culto de avivamento para ativar os dons, não. Você pode ativar no teu lugar secreto, no teu lugar de intimidade. Eu aprendi a ativar de fato os dons para curar surdo depois de um comando do Senhor no quarto, enquanto eu meditava. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa aula. Eu quero orar por você, impartindo os dons de curar que estão sobre a minha vida. Se eu for listar todos que têm sido, que estão em constantes operações, nós vamos passar o dia todo aqui. Realmente. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem momentos que vai operar alguns dons, como... É um exemplo, tá bom, querido? Digamos
que opere o dom para... Jesus, me dê um exemplo. Para osso quebrado, coloca aqui, braço torto. A pessoa chega lá e tem um braço torto, uma deformidade. Às vezes você vai chegar lá e você não tem esse dom, nem a unção para isso, nem fé para isso, e não conquistou a autoridade para orar por alguém que tem um braço atrofiado. Caio, mas aquela pessoa foi na frente, ela foi. Ela acreditou, ela teve fé, ela sentiu o poder de Deus. Ela pode ser curada pela fé dela e Deus também pode fazer esse dom ativar o quê? Naquele momento. E você nunca mais operar nele. Mas por que ativou o dom para cá? Pelo simples fato da necessidade que estava no ambiente. Amém? Então você teve uma necessidade de alguém que queria ser curado. E o propósito de Deus é curar, mas você não tinha aquele dom. Mas Deus fez o quê? Ativou. E você orou por ela. Caio, isso daí, o que é dom de curar? É dom da fé? É a parceria do dom da fé com os dons de curar. No caso, o dom, porque é um só. Amém? Então, o dom da fé ativou aquela fé dentro de você que falou, opa, peraí, em nome de Jesus. E alinhou. Estende a tua mão e ela ficou sã. Então, Deus ativou aquele dom para aquele momento. Só que pode ser que você nunca mais venha operar naquele momento, naquele dom. Ou também pode ser Deus sinalizando que Ele quer ativar, quer que você treine, busque, se prepare, capacite, conheça mais para o quê? Para que esse dom venha se manifestar. Amém? Então eu particularmente, sempre fico sensível àquilo que Deus quer. Começa a operar em um dom que eu nunca operei na minha vida, pessoa é curada, o que eu faço? Opa, próximo culto, se eu tiver alguém aqui, eu tiver assim, o que eu faço? Foco naquele dom. Vou orar por você, amém? Você crê. E vou provocando a ativação. Teve dons que Deus já me usou para curar uma vez só e nunca mais curou. Mas não é por isso que eu paro, querido, de orar por pessoas que têm aquele problema. Eu já orei por pessoas que tinham uns calombos debaixo da pele, uns caroção gigantescos, e tinha aquelas peles meio como se fosse terra descascando, igual coisa, sabe a coisa do Quarteto Fantástico? Então, desse jeito. E instantaneamente a pessoa ficou com a pele limpa, querido. Aquilo ali de fato foi um milagre de cura extraordinário e ninguém gravou. Incrível que tem muitas coisas que você vai fluir e não vai ser gravado. Amém? E nunca mais apareceu outra pessoa com aquela situação. Foi aparecer 2 anos depois. Ministério, a pessoa foi curada? Não. E depois? Nunca mais apareceu. E aí eu vou ficar quieto? O que eu vou fazer? Eu vou começar a ver pessoas que operam nesse dom. Então eu posso chegar ali e pedir, parte sobre a minha vida, ou começar a declarar, Deus, envia pessoas assim, me ensina, ativa na intimidade, para que esse dom possa operar. Eu tenho uma chave comigo mesmo, eu falo, Deus, eu creio que o Senhor cura, eu creio que é a tua vontade. E o povo de Deus anda muito enfermo e precisa ser curado. Então, Senhor, ativa os dons dentro de mim. Começa a ativar um nível maior de dons de curar, aqueles dons que ninguém ainda tem, ou que está em poucas operações. Deus, eu quero. Por quê? Porque eu vou chegar e orar por pessoas e às vezes a pessoa que está ali não crê, Senhor. Pode ser que eu não tenha fé para aquilo, porque a nossa fé é assim, ó. Um dia tá lá em cima, um dia tá aqui embaixo, um dia tá lá em cima, aí tá normal, aí vai, ó. Por causa do nosso dia a dia. E eu pego e falo, Deus, em nome de Jesus, porque quando aparecer esse tipo de pessoa, o dom vai estar ativado, vai estar operando, e aquela pessoa vai glorificar, porque somente o Senhor faz.
Então eu vejo vídeos de pessoas com as doenças estranhas, aquela enfermidade aqui no pescoço gigantesco. Eu falo, Deus, me usa para isso, Deus. Me usa para isso. E o que acontece? Vai ativando. Amém? Os dons que Deus te dá, queridos, preste uma coisa aqui, muita atenção. Se Deus te deu esses dons, você pode desviar, adulterar, você pode roubar, matar, você pode pecar, você pode virar homossexual, você pode virar o que você quiser. Deus não retira esse dom de você. Está na Bíblia, é irrevogável. Sabe o que é irrevogável? Deus não tira, Deus não toma, é seu. Por isso que muitos vão dizer, Deus, em teu nome eu curei, expulsei e assim por diante. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, mais importante do que operar, ou melhor, o que vai trazer a vitalidade para os dons espirituais e para os demais ministérios, unção, autoridade, assim por diante, lembre-se, quem me conhece sabe, é a intimidade que você tem com o Espírito Santo. Lembra que eu falei? Intimidade. Amém? Deixa eu orar por você. Coloque suas mãos na posição de receber em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero impartir, Senhor, sobre os meus irmãos e irmãs, os dons de curar que estão sobre a minha vida. Todos, Pai. A Tua palavra diz, eu repito, da mesma forma que Paulo falou, o meu desejo era de estar com cada um de vocês para compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejam fortalecidos. Nesse momento, Pai, eu quero compartilhar os dons de curar. E não apenas compartilhar, Pai, mas eu quero ativá-los em nome de Jesus. Eu declaro esses dons ativados, fluindo. Eu declaro efatá sobre ele abertos o fluir desses dons, Pai. Eles tocando pessoas sendo curadas, surdos, cegos, ossos colando, pinos desaparecendo, Deus, milagres criativos, tímpanos sendo criados, globo oculares sendo criados, Pai, uma transfusão de sangue, Pai, uma troca de pele, Pai, em nome de Jesus, dores desaparecendo, musculatura sendo restaurada, nervos sendo restaurados, Pai, todos os dons, até os que eu não citei aqui, Deus, em nome de Jesus, eu transfiro sobre os seus filhos agora, que o poder do Teu Espírito venha sobre eles, em nome de Jesus, tocando-os das plantas dos pés à ponta da cabeça. Pai, que juntos nós possamos nos alegrar com aquilo que o Senhor estará fazendo através da vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Pai, envia anjos auxiliadores para conduzi-los e darem direções de como ele deve prosseguir. Espírito Santo, destrava a sensibilidade dos Teus filhos para que eles possam ouvir os Teus comandos e que os seus espíritos venham estar sensíveis para focar e ter atenção nos dons que estão operando através da vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Bem, queridos, glória a Deus. Até a próxima aula. Fica na paz e que o Pai te use, te sopre e te revista com o poder do Espírito Santo. Bem, até a próxima. Fica na paz.